2 meses, aí corta, você não tem, aí esperneia, pede daqui, pede dali, para poder pagar aquilo. Não é uma só pessoa, não, a gente sabe que muita gente faz isso, mas a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, sincero com a gente mesmo, em todas as coisas que nós fazemos aqui nesta terra. Há uma carência de sinceridade para cumprirmos com tudo, porque o juízo vem quando você não paga a água, eles cortam. Quando não paga a energia, eles cortam. O juízo vem. E nós temos um Deus que a vida toda da bênção, da cura, da libertação para o mundo em pecado. Mas você não sabe o quanto Deus reserva para um crente. Porque ele crê. Ele tem que andar diferente do mundo. Ele não pode ser como o mundo é. E se você tiver a sua vida bagunçada no natural, não me diga que a espiritual está boa, não está. Se você não ama sua irmã, seu irmão, que você vê, não me diga que você ama Deus, que você não vê. Isso não acontece. Você está enganando a si mesmo. E não é tempo de fazer isso. Não é tempo de enganar, nem a nós, quanto mais os outros. Então, vivamos a nossa vida correta. A irmã Brana mostra no 33 aqui desta mensagem, Israel em Cades Barneia, ele mostra, não importa quão bem Moisés foi ensinado, quanta teologia ele conhecia, quão bom membro de igreja ele era, ele teve uma boa professora, a mãe. Tem hora que vocês esperam que tenhamos escola dominical para criança, seria muito bom, mas a professora é a mãe. Você que tem que ter o ensinamento para seu filho no lar. Depois ele vai à escola, mas no lar ele tem o ensinamento da mãe. A mãe é a professora dele. A mãe foi a professora de Moisés. Como é bom isso, né? Ele cresceu, cada preceito de educação que podia ser comprado. Ele era um filho de rei, mas ele, tentando por si mesmo, falhou em seu intento. Porém, em 5 minutos, na presença da sarça ardente, ele se tornou uma nova pessoa. Algo aconteceu. Quantas vezes você já disse que esteve na presença de Deus e ficou do mesmo jeito? Você não acha que você está mentindo? 5 minutos, diz nosso profeta, na presença daquela coluna de fogo, Deus, Moisés foi mudado. Nós temos 20, 30, 40 anos de crente, muitas vezes ainda não fomos mudados. Faltou entrar na presença de Deus. Quando você entra na presença de Deus com sinceridade, você tem temor de Deus. Aí você não vai fazer o mal, não de medo, temor de Deus. Pelo amor de Deus. 5 minutos na presença de Deus mudou Moisés. O 34 diz: o que precisamos em nosso seminário hoje não é ensinar tanta teologia, mas uma experiência com a sarça ardente, onde homens inclinem-se diante de Deus e o encontre face a face.
é o que nós precisamos. Quando você pode dizer, eu encontrei Deus face a face, isto é, eu ouvi uma palavra que ela me mudou, me transformou, porque eu estive face a face com Deus, e Deus é a palavra. Quanto tempo você tem esta mensagem? E a gente está pedindo ainda, Deus, muda a minha natureza, me ajuda a consertar a mim mesmo, eu preciso de Ti. Todo dia, diz o irmão Breno, toda hora a gente tem que pedir misericórdia a Deus, porque somos falhos. Por que não acertamos cada dia a nossa vida até o ponto em que nos tranquilizemos diante do Senhor? O que nós precisamos é disso, uma experiência com a sarça ardente, homens que inclinem diante de Deus, o encontre face a face. Precisamos de um desafiante hoje, como tivemos naquele dia. O que precisamos é de homens e mulheres os quais encontrem a Deus e sabem do que estão falando. Você vive com as pessoas, vive sem segurança. Muitas vezes não tem segurança no lar. Será que esse marido vai me aguentar até a vida toda? Essa mulher vai me suportar a vida toda? E pelo menos se você pensar desse jeito, você melhora a vida toda. E muitas vezes os casamentos são desfeitos, porque as pessoas, elas esperam uma boa coisa de paz, e não sabem que eles vão começar a enfrentar uma luta e formar um lar, e gerar filhos, para que estes filhos pelo menos possam, quando crescer, ser como eles. Esta é a vida cristã. Precisamos de homens e mulheres os quais encontram a Deus e sabem o que estão falando. Não alguém tentando ensinar algum livro de igreja ou de alguma teologia livre. O que precisamos é de um homem que tenha estado na presença da sarça ardente e tenha nascido de novo, e tenha sido mudado, e tenha se tornado uma nova criatura. Isso é o que precisamos. Nós, como pregadores, nós precisamos viver uma vida sossegada, que um conversa com o outro e não fala nada mal do outro para o outro. Irmão conversa com o irmão e não fale nada mal do irmão. É o que nós precisamos. Tem hora que as pessoas fazem coisas que precisam de serem confessadas. Elas precisam de perdão. E elas nem sentem que pecaram. Então nós estamos vivendo num mundo terrível. Diga, Senhor, muda essa cabeça. Faça com que esses neurônios trabalhem para o bem. Que eu pense certo. Que eu venha falar certo, agir certo. Que eu possa dar exemplo de cristianismo na minha casa, na minha rua, na minha igreja, no supermercado onde vou, nas lojas, onde compro. Como está seu nome? Precisamos ser mais honestos. Precisamos. Como foi dito por irmão Brando, ser mais sincero. Então a gente precisa ser mais sincero.
corrigindo as nossas vidas, vendo as nossas compras, nossos gastos, não comer além daquilo, não vestir além daquilo, nem pensar além daquilo. Tem hora que a gente sofre, como eu queria ter. Queria ter o quê? Você tem que ficar agradecido com o que tem. Se você preocupar com o que você queria ter, porque os outros têm, não é assim, eu também poderia pensar como eu queria ter uma igreja que tivesse esse tanto de membro aqui mesmo. Mas eu não tenho. A hora que vocês forem embora, fica aí um pingado. Que a gente nem mostra para vocês no vídeo, né? Somos aí 30, 40 pessoas e nem todo mundo vem na igreja. O irmão Breno também era assim, ele disse: se tirar esse povo daqui de dentro, não sobra quase nada. No dia dele, e um homem que pregou os selos, trouxe o céu para a terra para nós, revelou todo o mistério, mostrou que o anjo forte desceu do céu, veio para a terra, se materializou. E nós nesse tempo todo, quantas vezes falamos e não colocamos nossa vida no lugar. Temos que ser mais sinceros. Amém? Isso aqui eu creio que é muito bom. Deus nos dará graça na sinceridade e na honestidade que precisamos. O que precisamos hoje é este tipo de pessoa que precisamos hoje. É esse tipo de pessoa que vai permanecer na linha de fogo, não importando que venha ou vá. Mas, meus irmãos, tem hora que você não pode ter um confidente. Se você tiver um confidente, uma pessoa que você diz seu segredo para ela, um dia ela te larga, ela fala besteira para todo lado. Não pode ter um confidente. É terrível. Isto é, você não pode crer na pessoa, expressar sua fraqueza, suas falhas. E não é pecado grotesco, não. Mas você não pode ficar falando o que você é para qualquer pessoa. Você já sabe que é assim. Você não conta segredo, dificuldade que você tem em casa para outra pessoa. Não fica contando, não. E não conta vantagem do seu marido para outra pessoa, que daqui a pouco a outra está interessada nele. E nem vantagem da sua mulher para outra pessoa. É que o mundo está do avesso. O certo é errado. O errado é certo. Não quero falar muita coisa, porque senão parece que a gente está misturando, não é política. Mas a vida é desse jeito hoje. Hoje não tem obediência nem às leis do país. Porque quando o mundo tem que mudar, eles não atentam para as leis do país. Eles fazem ao contrário. E vai tudo bem. O crente também é assim. Não importa se está na Bíblia, que é o livro, é a lei de Deus, é o que diz como eu olhar, como eu andar, como eu vestir. Está tudo aqui dentro desse livro. Aí depois não dá valor mais em nada. Passa por cima de tudo e forma suas próprias leis. Quantos crentes estão fazendo isso? Mas eu queria que com isso você chegasse ao ponto só de acertar a sua vida. O que eu quero é isto: acerte a sua vida, que é o melhor que vai acontecer com você. Voltando aqui, ser mais sincero, ainda diz assim, que você é, Paradoxo 73.
Irmão Branham é para ser mais sincero do que ele era. E eu também preciso ser mais sincero do que eu sou. E você também precisa ser mais sincero do que você é. Certo? Cada um de nós, se quisermos preparar para a glória, temos que ser mais sinceros. Viver neste mundo, mas não se amarrar nele. Você quer sair, mas o barco ainda está ancorado. Tem que levantar a âncora. Está amarrado ainda o barco. Tem que desamarrar. E queremos sair, mas estamos amarrados na terra. Queremos ir para o céu, mas estamos amarrados na terra. Não tenha coisas que você não possa possuir. Pede a Deus, Senhor, me dê graça. Eu vejo as pessoas simples, que elas devem viver bem, vive rindo à toa, vive alegre. Tem um videozinho aí dos nossos irmãos da África, simples, ri, mas ri, com pouca coisa eles riem. Conversam com o outro e ri. São simples, gente simples. O que Deus precisa é de pessoas que, com o pouco que tem, esteja satisfeita. Tem hora que a gente tem um tanto, Senhor, me dá. Senhor, me dá. Ele não para de pedir. Ele deveria passar agradecendo o que tem. Quando você agradece o que tem, Deus te dá o que você nem pediu. Mas agradeça mais. Não fica pedindo, não. Agradeça mais. Quando é para pedir, peça o que Jesus mandou pedir. Pede o Espírito Santo. Pede ao Pai o Espírito Santo. Não fica pedindo coisas naturais. As coisas naturais sempre nos amarram aqui. O que Deus dá, o que vocês estão tendo aqui é o que Deus está dando. Agora, eu sei que vocês vão andar direito, certo? Com todo o sofrimento que vocês têm de comprar passagem, talvez com 10 pagamentos, e para poder vir aqui e ter que pagar ainda alguns meses, vocês não têm sossego ainda, tem que pagar mais alguns meses. Isso é provável que alguns estão assim. Eu não estou falando de vocês que pode, numa prestação como esta, por mês, você acerta a sua vida, garantir esse prazer que você tem de reunir e servir a Deus. Nada mal, gente. Nada mal você comprar um carro com cartão, mas que você tem que pagar todo mês. Nada mal de comprar uma casa que você tem segurança que vai pagar todo mês. Eu falo porque tem pessoas que compram, porque dá aquele negócio, aquele clique nelas. E o pior é que depois não dá conta de pagar, dá clique nos outros. Tem pessoas que não pedem a oração, e quando pede, a oração não vai valer, porque pede já intencionado em outra coisa. Não vou pedir conselho para o pastor, porque ele vai dizer assim, e eu não quero que diga assim, eu quero que diga o que eu quero. Esse é o problema. Quantas pessoas são assim? Também a gente não quer dominar a vida de vocês, o sentimento de vocês. É bom vocês terem tudo que possam ter. Eu fico alegre quando vejo um irmão que chega com um carro novo. Isso é bom, principalmente se ele é dizimista. Porque se ele não for, eu fico com medo de pegar fogo. É alegria. Agora tem crente que vê o outro que comprou um carro novo, passa longe, só para não dizer bonito, né? Bom, gostei.
Isso é um mal que a pessoa tem, isso é demônio. Demônio no crente, dentro da igreja. Achar ruim a prosperidade do outro, como pensar, isso é inveja. Eu que deveria ter. Vai ver que ele olha no espelho e ele acha tão bonito, depois ele vê uma mulher bonita com um homem feio, que sempre isso acontece. Aí ele acha que é bonitão. Tinha que ser minha esse trem. É demônio. Dá conta da da capacidade que você teve para escolher. Cuide dela, zele dela, zele dele. Aquilo que você aceitou, seja agradecido a Deus. Não faça compromisso que você não possa pagar. Certo? Qual que você queria ser? Honesto ou popular? Agora é o irmão Branham, que mostra cada coisa para nós. Parágrafo 35. Israel em Cádiz Barneia, estamos aqui num trono de julgamento. Israel estava num trono de julgamento lá em Cádiz Barneia. Depois que Moisés recebeu sua comissão, desceu ao Egito, libertou os filhos de Israel. Encontramos um grande erro e uma grande coisa, que como foi naquele dia, assim é hoje. Quando encontramos que Moisés desceu e foi ao encontro dos filhos de Israel e tirou de lá, o fenomenal aconteceu. Agora aqui está: eu não quero te ferir, eu não quero sacudi-los ou te arrancar o couro, pois eu desejo pregar a verdade. Você não pensa que eu estou falando mal de você, estou te aconselhando. Eu não estou aqui tirando o seu couro, estou te aconselhando para que você reconheça a vida cristã como é. Viva bem, acerte suas contas, vai dormir em paz. Ao que você deitar, deita e dorme. Agora, se você deitar com a cabeça cheia de dívida, e se você deitar com a cabeça cheia de fiador, você fiou para algumas pessoas, você não terá descanso. Elas vão pagar? Será que vão pagar? Tem pessoas que não podem cumprir com aquilo, e você vai fiar. Tem pessoas que chegam e dizem: eu não posso, eu posso tirar aqui no seu cartão? Meu, tem que ser no seu cartão, no seu nome. Essa é a vida cristã, andar certo, honesto. Eu tenho dito a vocês, o que adianta eu pagar o dízimo, depois eu ir lá e buscar ele de volta, através de uma ajuda? Não adiantou nada. Tem pessoas que eu penso: eu vou devolver esse dízimo, nem se for a prestação. Mas as pessoas deviam ter consciência para isso. Talvez eu estou falando um linguajar enrolado para você, mas tem coisa que acontece no meio da igreja conosco, os crentes, que nós achamos que nem pode acontecer uma coisa dessa. Tem hora que você vê assim, umas pessoas estão falando tanta asneira, como falam assim? Então estava conosco, não falava nada. O Espírito que tem aqui domina a sua língua. Enquanto você estiver aqui nesse culto, nesse ministério, ouvindo essa mensagem, enquanto você estiver aqui dizendo: eu creio, a mensagem, o Espírito Santo que está aqui domina a sua língua. Amém. Mas o dia que você sair daqui, você não tem mais o Espírito Santo para dominar a sua língua. Aí a sua língua vai ser solta. Aí você vai lembrar de fraqueza dos outros.
de falha dos outros, e até o que não existe, o diabo vai trazer na sua mente. Quando você diz, eu acho que é assim. Não existe nada de eu acho, não. A coisa tem que ser certa ou não. Nem eu acho. Eu acho que a irmã pensou assim, o irmão pensou assim. Eu não acho nada. Eu quero ver se pensou assim. Se eu acho que o irmão pensou, então eu estou julgando, formando um pensamento a respeito do meu irmão. E eu não quero fazer assim. Por isso, quando eu prego, eu estou descansado. Certo? Aqui, quando eu estou nesse púlpito, eu prego contra mim, contra minha família, contra todo mundo. E não é porque eu sou bom, eu também estou pregando contra mim. Se eu pregar e não viver isso aqui, não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Porque se não surte efeito na minha vida, para uma mudança, não vai surtir na sua também não. E estamos vivendo num mundo assim, que as coisas não surtem efeito. A lei não surtiu efeito na vida do povo israelita. Eles ouviram, mas não tinham fé para agregar àquela mensagem. O que nós temos que ter é fé. Fé na mensagem para agregar a esta mensagem a fé perfeita para podermos mostrar que verdadeiramente nós cremos nela. Amém? Amém. Deixa eu chamar um pouquinho aqui que eu vou terminar logo. É só eu hoje, termino logo. Agora que está. É uma coisa a este respeito, irmão, a verdade nunca o fará popular. Se você quer falar a verdade nunca te fará popular. O popular é o homem do povo, a pessoa do povo. Porque fala a verdade, ele é popular. Irmão Brandt diz que não. A verdade nunca te fará popular. Tem hora que a mentira faz o indivíduo popular. Mas a verdade, diz o profeta, uma coisa a esse respeito, irmão. A verdade nunca o fará popular, mas a verdade o fará honesto. Certo? A verdade o fará honesto. Você deve ser honesto. Você deve ser mais sincero. Você deve ser correto. E uma boa coisa, bem, você não prefere ser honesto do que popular? Ser o homem do povo, pregador do povo, mas que não é honesto? O que é que você prefere? Eu prefiro ser honesto do que ser o homem do povo, popular. Não dou conta também de ser muito popular, não sou conversador, sou popular porque não tem, essa mensagem te faz assim, mas eu tenho que ter caráter, eu tenho que ser honesto. Então faz o favor, meu irmão, cada vez que você fizer um negócio, vá e acerte. Vai e acerte. A Bíblia diz, se você for fazer alguma oferta a Deus e tiver algum problema aí com o seu irmão, antes de você vir à frente para fazer a sua oferta, vai lá e conserta com o seu irmão primeiro. Tem alguém que acha, eu vou orar. Não, o irmão Brana teve uma falha. E quando ele falhou, Deus disse para ele que não ia ouvi-lo. Não vou te ouvir. O irmão Brana sentiu aquilo nele. E o irmão Brana acertou as coisas. Aí ele podia orar e aquela criança ser curada. Mas nós temos que ter sinceridade na nossa oração,
para que ao orar vocês tenham fé e tenham sinceridade em vossas vidas para serem curados. Vocês não têm que colocar tudo em cima do pregador. A cura está em você. A minha está em mim. É aquilo que você crê. Se você crê, ser curada, ser curado. Segundo a sua fé. Amém? Bom, eu creio que eu devo parar por aqui, porque a gente vai espichando, né? E até aqui já está bom. Que vai formando, vamos ver a multidão mista e que classe de crente nós somos. Vai a pessoa que você teve problema, que você fez negócio com ela. Vai a pessoa, acerte em conversa. Se não pode, vai lá e diga: eu não posso. Isso é o que o irmão Brana ensina para nós, entende? O irmão Brana ensinou coisas que é difícil para nós obedecer. Ele devia para aquela pessoa. Quem sabe lá no Senhor do Açougue, lá na mercearia, ele foi lá e acertou com a pessoa: eu não posso te acertar hoje, você me espera até tal dia, porque eu devo a ele os meus dízimos. Não, eu mesmo acharia difícil, mas foi o William Brana que fez, certo? Foi ele que fez. Porque a gente ainda procura fazer, talvez ensinando de uma forma errada o povo. Vai lá, paga a pessoa, pega o dízimo, paga a pessoa. Quantas vezes eu tenho explicado isso daí? A gente faculta, mas a gente vai ver que o irmão Brana mostrou a parte correta, o que a gente tem que fazer. Vai lá e diga: eu não posso acertar com você agora, porque eu devo a ele os meus dízimos. Eu fico pensando que o doutor, ou o dono do supermercado, ou o açougueiro, o que eu tenho a ver com dízimo seu? Eu quero receber a vaca que você comeu, a compra que você fez, não é? É o que a gente pensa. Mas Deus deu controle para o irmão Brana. Ele foi um homem abençoado porque ele foi sincero. Ele teve coisas na vida dele que o entristeceu, que ele não pôde pagar. Ele ensina isso para nós também. E que chegaram e levaram a cadeira de descanso dele. Aí ele precisou ter uma visão de outra dimensão. E a filha fala para ele: senta aí, papai. Aquilo era a cadeira que os homens tinham levado aqui na terra. É tudo simbólico, na verdade. A gente sabe disso, que não foi aquela cadeira que foi para o céu, foi para outra dimensão. Mas Deus deu para o irmão Brana por causa da sinceridade. Chorou por não poder pagar uma cadeira de descanso com a esposa. A esposa fez tudo, fez uma torta, acho que de maçã. Não sei como que o irmão Brana gostava de torta de maçã. Talvez você goste também. Eu acho muito sem sabor certas coisas que a gente come de maçã. Mas o irmão Brana gostava disso. E a esposa fez aquilo só para poder iludir ele um pouquinho. A hora que ele fosse para o lugar do descanso, ele olhasse: cadê a cadeira? Levaram. Porque não pôde pagar. Nós temos, irmãos, testemunho do irmão Brana. E tudo isto. E era uma cadeira de descanso, era um necessário para ele, mas ele não pôde pagar. Mas por que isso aconteceu com ele? Para mostrar para nós que o que nós não conseguimos aqui, nós temos na outra dimensão. Não te preocupes. Essa daqui você talvez não pode pagar.
Você não tem uma casa para morar aqui? Viva a sua vida. Peça a Deus força para poder pagar o aluguel e até que você possa ter a sua casinha. Mas se não tem aqui, você sabe que tem uma outra. O próprio Jesus disse que já tem do outro lado. Vou preparar-vos lugar. Já tem lugar. Eu não estou aqui preocupado se a casa de lá tem telhado, que jeito que ela é. Porque tem hora que você começa a pensar nas minúcias, né? Como que é essa casa do outro lado? Será que é um sobrado bonito? É um casebre? Não tem que pensar nada, só sei que é um lugar, é figurativo, é um lugar que eu tenho de descanso, de repouso. Aqui eu preciso ter uma cobertura para que o sol não me queime, lá eu não preciso. Eu tenho que ter uma cobertura para que a chuva não me molhe, lá eu não preciso. Nós viveremos a eternidade numa vida boa, mas nós já sentimos esta vida aqui. Vocês veem hoje o que nós temos, um tabernáculo, o ministério que nós temos, mas vocês não sabem, há 50 anos atrás, que a gente não tinha nada, senão uma igreja quebrada, pregadores com mau exemplo, que roubou até as panelas do povo, e a gente ficou sem nada. Começou um ministério quase sem ninguém, e Deus deu graça e a gente laboreou. Isso tudo, irmão, sabe que nós temos isso? É a terceira puxada hoje. Se não fosse a terceira puxada, nós não teríamos nada, eu não teria nada, você também não teria nada. E você não faz coisas para nós ou para a igreja, você não faz porque nós pedimos, você faz porque você sente que também tem que cumprir o seu dever. E isto é bom, ter isso no nosso coração e ser agradecido. Amém? Assim como a gente é agradecido aos voluntários que ajudam as irmãs que são responsáveis na cozinha, certo? Tem as irmãs responsáveis e os voluntários que ajudam, aqueles que ajudam. A gente é agradecido a cada um. Amém? Pai, eu peço que o Senhor abençoe as nossas vidas em tudo que nós necessitamos, Senhor. Dá-nos uma vida exemplar. Tira qualquer desejo de possuir uma coisa que a gente não pode possuir. Estamos aí, Senhor, há mais de 4 anos esperando fazer alguma coisa e não temos feito. E nós sabemos, com paciência, esperamos no Senhor, até quando tudo der certo para fazermos. Mas a gente tem visto que temos perdido coisas nesta terra, temos perdido gente ao nosso lado, temos perdido tanto do lado espiritual como do lado natural, temos perdido aquilo que nós gostamos, as pessoas com quem amamos. Nós não podemos, muitas vezes, trabalhar com elas. Estamos ainda gratos ao Senhor que podemos ter paciência e esperar até que tudo tranquilize e nós todos possamos estar aqui nesta terra vivendo um tempinho melhor até que o Senhor venha e alguém que plante as batatas, como disse o profeta, e não se amarre nas ramas das batatas. Conceda uma libertação total ao seu povo, conceda perdão a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.